Hashirama foi o maior ninja que existiu no anime Naruto. Na época que ele viveu, ele foi disparado o ninja mais poderoso de todos. E pode ter certeza, ele era superior a todos os ninjas e ainda fazia as temidas bijus de bichinhos de estimação. Não existe ou existiu nenhum ninja que por si só é tão forte quanto o primeiro Hokage. Nesse vídeo vamos falar sobre a sua história completa e suas habilidades. Vem comigo! Fala família, beleza? O primeiro Hokage desde o começo do anime era um mistério. Desde Naruto clássico, todo mundo só ouvia falar do Hokage que fundou a Aldeia da Folha, mas os autores só foram se aprofundar na história dele mais pra frente. Mas mesmo explicando sobre sua história mais pra frente, ainda assim ficaram algumas pontas soltas, umas partes aqui sem explicações e outras ali que não foram tão claras assim. E nisso os autores acabaram deixando detalhes como peças de um quebra-cabeça. E sim, eles fazem isso de propósito para que a gente possa montar esse quebra-cabeça. E quem não prestou atenção nos detalhes, deixou passar muita coisa. E claro, a gente tá aqui para montar esse quebra-cabeça para você que tá assistindo. Então já mete o dedo no like e se você é fã do Hashirama, se inscreve no canal. A sua inscrição é o que vai deixar a gente tão forte quanto o Hashirama. E ativa o sininho para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo aqui na família Ninshu. E também já vai comentando sugestão de personagem que você quer que a gente traga aqui no canal. Vamos começar falando como foi a infância dele. Esse momento foi um dos mais retratados em todo o anime, onde mostrou a amizade com o Madara. Nesse vídeo vamos focar mais no ponto de vista do Hashirama e também comentar sobre o que mais se destacava nele, sua força, e também o quão forte ele era. Por isso eu vou dar uma breve resumida na história dele, porque é um ponto importante para podermos falar sobre as habilidades dele. Então fique aí até o final, porque temos muitas coisas incríveis para falar do Hashirama Senju. Hashirama, assim como boa parte dos personagens de Naruto, teve uma vida bem triste e sofrida. Ele nasceu e cresceu no coração do pior momento do mundo ninja. A sua geração foi marcada pelas mais brutais e duradouras guerras. E tudo isso se passa na era dos estados combatentes. E claro, nessa época não existiam as vilas ninjas como conhecemos. Eram apenas clãs individuais espalhados pelo mundo, em guerra constante por território. Hashirama nasceu carregado de um grande fardo com ele. Ele era o filho mais velho de Batsuma, líder do clã Senju. A família Senju, junto com a família Uchiha, eram quem dominavam o mundo na época. E sim, esses eram os dois clãs mais fortes que existia. E por ser o mais velho dos 4 filhos de Batsuma, Hashirama era quem herdaria a liderança do clã no futuro. Por um lado, a guerra abriu os olhos dele para um propósito ideal. Hashirama sofreu muito com os conflitos. Ele perdeu também 2 de seus irmãos nessas guerras. E claro, ele temia perder mais. Ele desprezava a forma em que os clãs agiam e desenvolveu o sonho de criar a paz no mundo ninja, onde aquelas guerras não iriam mais existir. E ele realmente estava disposto a fazer tudo para que o novo ciclo se formasse no mundo. Um de cooperação onde todas as pessoas seriam felizes e não houvesse mais sacrifícios brutais em guerras. No fim, Hashirama só buscava restabelecer uma ideologia que se perdeu em alguma parte da história do mundo ninja. O Ninshu, no mundo pós-Kaguya, o filho dela, Otsutsuki Hagoromo, criou o Ninshu, uma ideologia que ele espalhou vagando por todo o mundo. O princípio do Ninshu era conectar todas as pessoas do mundo em um só propósito de paz. Ele repassou a responsabilidade do Ninshu para um de seus filhos antes de morrer, Otsutsuki Ashura. Ou ele ou seus sucessores acabaram falhando em manter o propósito de Hagoromo, e o mundo acabou desencadeando uma guerra que durou eras, gerações após gerações. Ashura reencarnou diversas vezes e uma dessas oportunidades ele reencarnou no Hashirama. Ele buscava consertar o mundo, assumindo a responsabilidade de ter falhado com seu pai e com seu irmão Indra. Só que nesse ponto da história a situação era outra, e era quase impossível restabelecer o Ninshu. Hashirama desde criança sempre questionou a brutalidade do mundo. O momento de maior revolta dele foi quando ele perdeu um de seus irmãos e no funeral ele questionou seu pai, por que crianças têm que morrer? Naquela época, quando uma criança soubesse andar, já estava preparada para treinar e nisso ir ao campo de batalha. Muitas crianças de 5 a 8 anos
eram usadas por seus clãs. Hashirama não aceitava isso, mas seu pai tinha uma visão diferente e ele achava que era necessário. E para não ouvir o desabafo do Hashirama, deu um tapa no rosto do seu filho e acrescentou dizendo que morrer daquela forma era um orgulho. A partir daí, Hashirama fortificou seu ideal e após encontrar o Madara Uchiha, filho mais velho do líder do clã rival, e tornar ele seu melhor amigo, enraizou o sonho de criar uma vila, um mundo ideal onde as crianças poderiam ser apenas crianças. Mas os seus pais descobriram sobre o seu laço de amizade com o Madara e eles acabaram obrigando os dois a se afastarem durante anos, deixando esse sonho guardado na gaveta. Com os anos se passando, Hashirama se tornou o líder de seu clã e ali ele começou a influenciar o mundo com o seu ideal. Agora ele não era só mais uma criança, era o líder de um dos principais clãs do mundo. Foi difícil, mas ele conseguiu convencer o clã Uchiha, agora liderado por seu amigo de infância Madara, para uma união de paz. Lembra que eu disse que Hashirama estava disposto a sacrificar tudo para construir esse mundo perfeito de paz? Então, isso só foi possível por ele demonstrar seu forte desejo. Após uma luta intensa com o clã Uchiha e seu amigo Madara, Hashirama e o Senju haviam dominado por completo o único clã que havia poder para fazer frente a eles. Mas em vez de exterminar o clã Uchiha, Hashirama propôs um acordo de paz. Mas o Madara só aceitaria com uma condição, que era Hashirama matar seu próprio irmão ou tirar a sua própria vida, pois Madara tinha perdido seu irmão mais novo, Izuna, em uma batalha contra o Tobirama, irmão mais novo de Hashirama. Só assim o líder dos Uchihas poderia confiar em uma aliança. Hashirama não pensou duas vezes e deu o que seria a sua última ordem como líder, que era para não matar os Uchihas e nem Madara. Hashirama chegou perto de tirar a sua própria vida, mas Madara o impediu. Depois da aliança entre os dois, enfim o sonho dele estava concretizado. Uma vila havia sido criada, e ela se chama Konoha, a primeira vila do mundo que abrigava mais de um clã. A união de vários clãs foi ficando cada vez mais forte, e muitos outros clãs quiseram fazer parte de Konoha, abraçando também o ideal de Hashirama. Ele se tornou o primeiro líder de uma vila, sendo chamado de Hokage. Clãs de outras partes do mundo começaram a fazer o mesmo, vendo que a criação de uma vila dava certo. Graças ao Hashirama foram feitas a junção de vários clãs pelo mundo, formando assim então as 5 grandes nações, cada uma delas com uma vila ninja, tendo um Kage para liderar. Mas Konoha era a mais poderosa, porque Hashirama reuniu 8 bijus, as bestas de caudas, e isso despertou medo nas outras nações, que ameaçaram voltar com as guerras, atacando vilas menores para ganhar mais recursos. As bijus são seres de chakras gigantescos que podiam ser usados como espécie de arma nuclear. E claro, vivendo no mundo atual dá para você entender por que as 4 grandes nações tinham tanto medo de Konoha. Hashirama, para manter a paz, fez um tratado, dando esses seres como moeda de troca pela paz, distribuindo elas entre todas as nações, equilibrando assim o poder entre elas. E nisso Hashirama conseguiu manter o mundo unido e em paz por um grande tempo. Hashirama havia conseguido o que queria, mas não esperava que Madara iria o trair tentando destruir Konoha. Hashirama e Madara travaram duras batalhas e por conta disso, a última aconteceu no lugar que futuramente ficou conhecido como Vale do Fim, você se lembra? Sabendo que iria chegar o momento em que ele não estaria mais ali para proteger o mundo, e ninguém além dele era capaz de impedir o Madara. Desacreditado que o Madara iria mudar um dia, Hashirama matou seu melhor amigo, dando um fim à maior ameaça do mundo em uma batalha intensa. Bom, ao menos ele pensou que matou, e a partir daí que os ataques contra Konoha pararam. Hashirama era um homem muito gentil e carismático, tinha um forte ideal de proteger a todos e de nunca se corromper para o ódio do mundo. Sua força de vontade foi tão forte e marcante que ficou gravada na história do mundo ninja até nos dias de hoje. Até os dias de hoje, os ninjas de Konoha seguem a perseverança e a vontade do Hashirama, hoje em dia conhecida como a vontade do fogo, a chama de proteger o futuro do mundo e as crianças. Hashirama é lembrado pela sua força. Naturalmente, ele é o ninja mais forte de todos os tempos. Alguns ninjas só alcançaram o nível dele, e também o ultrapassou em força somente após acessarem os poderes divinos dos Otsutsuki.
E claro, sendo esse Otsutsuki o Hagoromo, mais conhecido como o Sábio dos Seis Caminhos. E também com a ajuda das bestas com cauda. Hashirama é o ninja que por si só é tão poderoso que ultrapassa as bijus. Agora vamos falar sobre suas habilidades, a começar pelo Muguton, ou simplesmente liberação de madeira. Esse foi o principal pilar da força do Hashirama, uma Kekkei Genkai elemental formada pela junção dos elementos terra e água. E sim, ela é muito poderosa e versátil. Vamos lá. Hashirama, com esse poder, lutava contra bijus tranquilamente, e nisso ele conseguia criar jutsus de madeira poderosos, que subjugavam as bestas de cauda. Ele tinha um vasto arsenal ofensivo, que prendia facilmente o Kurama, por exemplo, como também defendia bijudamas a queima-roupa, usando proteções de madeira. É dito no passado de Hashirama que ele capturou 8 bijus, sendo o Kurama a sua principal captura. E aliás, essa biju que é conhecida até hoje como a biju mais forte entre as 9. A captura do Kurama foi bem específica, pois mostrou o nível de poder do Hashirama, no momento que ele enfrentava o Madara, que controlava a Kurama. Madara era tão perspicaz que deu ainda mais poder para o Kurama, e mesmo assim Hashirama foi superior aos dois. Madara usou seu Susanoo perfeito para revestir a Kurama em uma armadura. Até mesmo essa junção deveria ser insuperável, certo? Quem conhece o Susanoo sabe do que eu tô falando. Mas o Hashirama lutou contra essa aberração colossal, e para ele é como se não fosse nada. Toda vez que aparecia um obstáculo que parecia ser insuperável, o Hashirama sempre via e surpreendia, mostrando algo muito maior e muito mais poderoso. Contra o Kurama revestido do Susanoo, ele criou uma estátua de madeira, um Buda de quilômetros de altura, que carregava em seu arsenal 10.000 mãos que foram usadas para golpear a Kurama consecutivamente. Cada mão já tinha quase o tamanho da biju Kurama, que ficou totalmente encurralada. Não havia chances de vitória. Para vocês terem uma noção melhor, o Kurama literalmente cabia na palma da mão da estátua. Esse é um dos jutsus mais fortes e absurdos do primeiro Hokage, sem dúvidas. Ele possui um vasto arsenal de habilidades tão fortes quanto esse Buda. E um dos jutsus mais marcantes do Mokuton do Hashirama é a criação de florestas. Foi dito inclusive que ele criou Konoha com esse jutsu. E em uma luta, uma técnica sim era mortal. E sim, também é muito difícil alguém conseguir escapar das florestas. Por exemplo, com a liberação de madeira, advento do mundo de árvores florescentes, Hashirama criava uma floresta que cercava totalmente seu oponente. Se ele quisesse, poderia obliterar uma vila inteira com esse jutsu, e sim, o alcance é muito gigantesco. Além de criar galhos e raízes imensas, também surgiam flores que liberavam um pólen altamente venenoso. Madara quase teve sérios problemas com essa técnica, e se ele não tivesse Susanoo perfeito para combater ela, com certeza ele estaria em bastante apuros. Outra técnica que eu considero ainda mais poderosa é a técnica secreta da liberação de madeira, nascimento do mundo de árvores. O limite desse jutsu é o próprio usuário. Enquanto ele estiver vivo e com chakra, a técnica se torna ainda mais poderosa. Na quarta grande guerra ninja, Hashirama ia usar essa técnica para bater de frente com as 4 bijudamas do Jubi, o 10 caudas. Mas infelizmente não podemos ver esse feito, mas não temos como duvidar que ele seria capaz não só de bater de frente, como neutralizar o ataque também. E para quem não conhece, a Bijudama é o ataque mais forte de uma biju. Essa técnica pode criar números indefinidos de raízes e troncos de madeira. Tudo é criado a partir do chakra do usuário, ou seja, enquanto ele possuir chakra, ele pode criar mais e mais madeira. E bom, imagina um jutsu desses nas mãos do Hashirama. Logo falarei mais sobre o seu chakra, tá? E vocês poderão ter uma dimensão melhor do nível dessa técnica, mas de antemão já deixo um spoiler aqui. O máximo que conseguimos ver do potencial dessa técnica foi nas mãos do Madara. Ele literalmente cobriu o mundo inteiro com essa técnica. Sim, o mundo inteiro. Se essa técnica for usada de maneira ofensiva, ela tem potencial para destruir o Susanoo perfeito com facilidade, e até mesmo bijus seriam facilmente subjugadas. Se você está curtindo até aqui e quer saber mais sobre o Hashirama, vai deixando seu like para apoiar o canal e esse tipo de conteúdo também.
Se inscreve para não perder as próximas análises de personagens tão marcantes quanto Hashirama. E aproveita e deixa sugestões de personagens que com certeza iremos trazer aqui no canal, tá? Análises dos mais cascas grossas dos animes, conto com vocês. Hashirama também tinha outros jutsus de Mokuton muito poderosos, como por exemplo o humanoide de madeira, o dragão de madeira, o jutsu do Botei no Jutsu. O humanoide era forte o suficiente para lutar de igual para igual contra o Susanoo, tá? E eu falo do Susanoo perfeito do Madara, tá? Aquele mesmo que arrebentou as montanhas e fez os Kages voarem como se fossem bolinhas de gude no solo. Com seu dragão de madeira, o Hashirama usava mais desse jutsu para lutar contra as bijus, pois esse jutsu tem uma habilidade especial de absorver chakras em grande quantidade. Ele conseguia facilmente enfraquecer as bijus e claro, se usado contra outro ninja não havia chances de fuga, e depois de preso, já era. Na guerra, ele prendeu o Madara, que possuía chakra ilimitado por causa do Edo Tensei. E no fim, o Madara não conseguia nem se mexer, pois até mesmo seu corpo ficou completamente imobilizado. Hashirama literalmente podia criar e mudar coisas através do seu Mokuton. O Yamato, por exemplo, demonstrou muito disso no anime. Hashirama possui o modo sábio mais poderoso da obra, tanto Naruto quanto Kabuto, depois do Hashirama possuem os melhores senjutsu da obra. Mas eles ficam bem abaixo do Hashirama, e eu vou explicar o porquê. Diferente dos dois, o Hashirama não possui limites para acessar esse poder. Para entrar no modo sábio, é preciso reunir energia natural. Tanto Naruto quanto Kabuto precisavam de tempo ou ajuda de terceiros, tá? O Kabuto, por exemplo, precisou das células do Juko para reunir energia natural sem precisar se concentrar. E o Naruto usava a Kurama para isso. Já o Hashirama conseguia entrar nesse modo quase que instantaneamente. O chakra que Hashirama produzia e controlava nesse modo chegava ou até superava o nível de uma biju. Lembra da estátua que eu citei anteriormente? O Buda das várias mãos que era muito superior ao Kurama? Então, aquilo não é uma invocação, e sim uma criação. O Hashirama reúne uma quantidade absurda de chakra natural e através do Mokuton vai dando forma àquela estátua. A estátua, como vimos, faz a Kurama mais Susanoo parecerem um inseto de tão pequenos perto dela. Imagina a quantidade de chakra que ele não deve usar para construir algo que fez duas das maiores fontes de poder daquela época serem absolutamente nada. Em um trecho da Grande Guerra Ninja, o Naruto começa a distribuir o seu chakra, mas o chakra de metade do Kurama para os ninjas aliados. Hashirama vendo essa ação comenta: ele tem quase tanto chakra quanto eu. E só depois ele percebe que o Naruto está misturando seu chakra com o da Kurama. Isso nos remete a entender que o Hashirama está no mesmo nível de chakra do Naruto com a Kurama. Claro que naquela época era apenas metade da Kurama, porque o Minato tinha dividido ela em duas, você lembra? Mas ainda assim é um absurdo para o ser humano, você concorda? Há um outro jutsu que Hashirama usa durante o modo sábio. Esse mostra um pouquinho mais do quanto ele é superior às 5 grandes nações. E quando eu falo que ele é mais poderoso que as 5 grandes nações, eu falo juntos. Podia ver os Kage tudo aí, os ninjas aqui, o Hashirama. Mas se o Madara fez o que fez na guerra, imagina o Hashirama. Pelo amor de Deus, o cara era o maior monstro daquela época e um dos mais poderosos até mesmo atualmente. E eu falo isso aqui sem exagero. Quando Hashirama e os outros Hokages apareceram na guerra, o clima da batalha mudou totalmente e o Hashirama em si fez uma diferença enorme. Assim que ele pisou no campo de batalha, já vimos que o Madara ficou todo feliz por poder ver o Hashirama novamente, e ele ficou sedento para lutar contra o Hashirama. O Hashirama simplesmente fala pro Madara: aguenta aí que depois brinco contigo, agora eu tenho que parar o 10 Caudas. Bom, as 5 grandes nações estavam lutando contra o Jubi. Tanto Naruto, Kakashi, Gai, ainda o Kurama e o 8 Caudas estavam ajudando as 5 grandes nações e as 2 bijus mais fortes contra o 10 Caudas, e eles estavam completamente encurralados. E o nosso primeiro Hokage simplesmente imobilizou a biju mais forte do planeta, e foi absurdamente fácil para ele. Hashirama usou um jutsu que selou completamente os movimentos do Jubi, o portão do grande deus. E essa é uma técnica que lança um Tori,
que são como portões que caem do céu direto no alvo. Esses portões prendem o oponente e injeta neles o chakra sábio acumulado. Esse chakra imobiliza completamente quem é pego. Foi forte o suficiente para segurar a biju mais forte de todas. Hashirama possui a melhor regeneração do anime Naruto. Ele simplesmente conseguia reproduzir suas células usando seu chakra, isso sem precisar usar selos de mão. Uma demonstração bem convincente do quanto ela é forte vem do próprio Madara, que amplificou ainda mais esse poder. Quando o Sasuke cortou metade do corpo do Madara, ele simplesmente criou novamente a metade separada facilmente. Outro momento foi quando ele ficou gravemente ferido após levar o golpe mais forte do Gai e conseguiu regenerar o seu corpo por completo. E claro, também tem o Orochimaru, que tem o corpo completamente formado pelas células do Hashirama. Orochimaru pode usar essa regeneração e ainda mostrou um nível ainda mais alto. Em Boruto, Orochimaru mostrou ser capaz de reconstruir seu braço que foi arrancado inteiro em apenas alguns segundos. O Hashirama com chakra que possui poderia realizar esses feitos de regeneração também, não acham? Ele tinha praticamente o ataque e defesa mais forte de todos. Para ele ser derrotado ou morto é quase impossível de se imaginar. Tanto é que nos dias de hoje não foi revelado como o primeiro Hokage morreu. E claro, temos a nossa teoria sobre isso e em breve iremos trazer para o canal. As células do Hashirama é sinônimo de poder. As células do primeiro Hokage vivem até nos dias de hoje, literalmente. Seu DNA está repleto de vitalidade e de muitas habilidades ocultas que são repassadas para quem tiver essas células no seu corpo. No decorrer do anime, vemos que muitos shinobis casca grossa só conseguiram realizar grandes feitos por causa dessas benditas células. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês. O Yamato, através de uma experiência do Orochimaru, herdou as células do Hashirama, e em um estágio da Kekkei Genkai avançada dele, o Mokuton, o Yamato ficou muito forte com isso, e ele até mesmo podia subjugar o poder da Kurama. Obito Uchiha, muito de sua força vem das células do Hashirama, que salvou a vida dele depois daquele acidente. Como eu disse, as células do Hashirama é pura vitalidade. O Obito só aumentou muito de sua reserva de chakra graças às células do Hashirama. Ele com isso conseguiu usar o seu Mangekyo Sharingan sem se desgastar e nem mesmo ele sentia os efeitos da cegueira. A cegueira é a consequência natural do Mangekyo e as células do Hashirama anulou até esse efeito colateral. Madara é outro ninja que chegaram a um extremo de poder por causa dessas células. Madara até mesmo só despertou o Rinnegan por causa das células do Hashirama. Antes de morrer, Madara usou uma das partes das células do Hashirama e cultivou elas na estátua Gedo. Ele conseguia criar basicamente um clone do Hashirama assim. E mais tarde, Kabuto aproveitou desse clone para criar um exército de mais de 10.000 Zetsus brancos. As células do Hashirama é o artefato mais preferido dos vilões. Claro, elas dão muito poder e têm uma versatilidade imensa. Esses vilões só concluíram seus planos por causa dessas benditas células. O Hashirama também tem habilidades que não foram apresentadas no anime. Sabemos que ele domina elementos como terra e água, mas ele nunca usou um jutsu com essas naturezas. E eu tenho certeza que ele possui técnicas com esses elementos. Yamato, que é uma versão muito mais fraca do Hashirama e usa com frequência esses dois elementos separados. Tá aí uma prova do que eu tô falando. Imagina a liberação de água do Hashirama. Devia ser um absurdo. Nesse quesito, devido ao seu poder e grande chakra, eu arrisco dizer que ele poderia ter técnicas tão poderosas quanto Tobirama e até mesmo quanto Kisame. Também tem o fato que ele pode possuir em seu arsenal diversas técnicas de selamento. Ele foi um forte aliado dos Uzumaki, um clã especializado nas técnicas mais fortes de selamentos. Hashirama era bem próximo do clã Uzumaki, tanto é que esse é um dos clãs mais importantes na vila. E nem digo que ele também é casado com a Mito Uzumaki, que vem do próprio clã Uzumaki. A relação dele provavelmente foi idêntica à do Minato, que também aprendeu muito com esse clã. Galera, nesse vídeo focamos mais nos jutsus mais fortes do Hashirama, para mostrar o porquê ele era chamado de Deus Shinobi. Eu concordo plenamente com esse título, vendo quão forte esse ninja é. E vocês, concordam também? Deixa aí nos comentários. Também comenta sugestões de personagens para trazermos aqui no canal.
Estaremos lendo todos os comentários. Se você gostou de conhecer mais sobre o Hashirama, deixe o seu like e se inscreve no canal. Ativa também o sininho das notificações para vocês serem avisados sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e fui!